Criador Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Nessa oportunidade, quero inicialmente mencionar o Salmo 96, no versículo 3, que diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. De fato é a razão da existência da igreja, que é proclamar a glória do Senhor, através da palavra, na reflexão, também, nos cânticos, no louvor a Deus e no louvor através da nossa vida, onde quer que estejamos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, toda glória seja dada ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus por excelência, Deus eterno, Deus que nós adoramos e reverenciamos, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A Ti, Senhor, a nossa vida, a Ti o louvor do nosso coração. Aceita, Senhor, as nossas preces, o louvor ministrado a Ti, a palavra na meditação. Aceita, ó Deus, como aroma suave, Senhor, diante de Ti. Perdoa a transgressão do nosso coração e nos ajuda, Senhor, cada vez mais, dia a dia, em todo tempo, em qualquer lugar, aprender a Te obedecer, aprender a seguir os Teus ensinos e que os Teus princípios estejam permeando a nossa mente e o nosso coração. Obrigada por toda a Tua bondade, obrigada pela Tua fidelidade para conosco, em nome de Jesus. Amém. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem uma cruz para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
Jesus padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, para que me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois o dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vou estar lendo o texto bíblico nesse momento, que se encontra em Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Os irmãos que quiserem acompanhar, sintam-se à vontade para assim fazer. Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Nosso Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra, que é tão verdadeira, tão presente, tão real. Obrigada, Senhor, porque a temos no nosso país de maneira tão especial, em diversos formatos e versões. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por essas possibilidades que Tu nos dá aqui na nossa nação. Pedimos, Senhor, que na Tua misericórdia Tu estejas a contemplar as pessoas que têm dificuldade de terem acesso à Bíblia por tantas razões. Pedimos, Senhor, que o Teu consolo esteja sobre elas, que, ó Deus, Tu, na Tua misericórdia, estejas
nos usando como igreja para que estejamos orando sempre por essas pessoas e também, no que depender de nós, estarmos engajados na Tua obra de maneira atuante, ó Deus. Queremos Te louvar porque Tu és Deus de milagres, Tu faz milagres, Tu tens feito nas nossas vidas, ó Deus, o milagre da vida, o milagre de Te conhecer e tantos outros. Os Teus benefícios são incontáveis e nós nos rendemos diante do Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, aplica a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Renovar os nossos desafios na obra missionária é de extrema importância. E hoje vamos aprender um pouco mais com o Mestre, vamos renovar aquilo que o Mestre vem ensinando na sua palavra. Pai Santo, clamamos a Ti, Senhor, que esteja desafiando os nossos corações, desafiando as nossas vidas cada vez mais e nos estimulando a estarmos diante de Ti, prontos a Te servir e dispostos, ó Pai,
a nos ocupar, a ocupar a nossa mente, a ocupar a nossa percepção naquilo que é de extremo valor para Ti, as vidas humanas. Muito obrigado, Pai. Guia-nos nesse momento, em nome de Jesus. Pensando em serviço e compaixão, na Salmo 103, o 13 e o 14, diz: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Jesus tem uma visão da pessoa humana, e Ele tem sentimentos e Ele tem ação. Ele sabe como nós somos. E é extremamente valioso isso ser expandido para nós podermos ver com um olhar mais intenso, mais profundo, como é a pessoa humana do ponto de vista de Deus. E vamos aprender um pouco mais, vamos renovar o nosso aprendizado com o Mestre. Eu quero ler ainda Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus, vendo as multidões, ele teve uma reação muito especial. Ele compadeceu-se delas. Pensando nessa compaixão, compadecer vem um estímulo do nosso interior, do interior de Deus, do interior de Cristo, do interior da igreja, do interior humano. Quando eu vejo uma pessoa entristecida, o que me ocorre? Eu começo a me perguntar: por que fulano está com aquela cara? Quando eu vejo uma pessoa muito extravasando emoções, eu posso até sorrir com ela, brincar com ela, mas muitas vezes aquilo só me contagia, mas não me faz refletir. Por que fulano está tão contente? Tem que ser muito próximo para eu chegar e: nossa, viu o passarinho verde? Ou qualquer outra coisa. Jesus, vendo a multidão, ele compadeceu-se dela. Então, essa sensibilidade, essa capacidade de olhar mais profundo e ver o que está acontecendo no íntimo, no interior da pessoa humana. Mas pensando nessa definição, em Mateus 23, 37, Jesus expressa o desejo de juntar seus filhos como a galinha ajunta os seus filhotes. Jesus olha o estado humano da cidade de Jerusalém e ele se expressa dessa maneira. Ele queria juntar. E como é que mesmo que a galinha junta os seus filhotes? Ela faz um barulho que eles entendem e eles correm todo e ela os protege de alguma ocorrência externa. Seja um animal perigoso, seja chuva, seja sol, seja o que for. Mas ela acolhe todos debaixo das suas asas. Dependendo da ninhada, nem parece que vai caber, mas ela dá um jeito e faz caber. E Jesus queria se esforçar o suficiente para acolher Jerusalém, para acolher os seus com aquele capricho que a galinha acolhe os seus filhotes. Ainda pensando nessa definição, há uma comparação muito forte
que está em Salmo 115, o 5 e o 7. Lá diz assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não cheiram, tem nariz e não cheiram, tem ouvidos e não ouvem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e por aí segue. Assim são os deuses de pedra, pau, são os deuses e suas imagens. E Cristo, e Deus, é assim também? Nós lembramos o caso da morte de Lázaro, que Jesus chora. E tem muitas outras situações na Bíblia, inclusive onde Jesus chega a suar sangue, onde Jesus lamenta profundamente a situação de pessoas com determinadas deficiências. Jesus expressa sentimentos dos mais profundos, daqueles que dificilmente nós mesmos expressaríamos. Ele expressa e ficou narrado nas suas palavras. Ele não é como esses deuses do mundo, que diz lá no Salmo 115. Além de definir, vamos gastar um pouquinho de tempo ilustrando. O que a Bíblia tem ilustrando a compaixão de Cristo? Aqui no texto lido, Mateus 9:36, ele viu as ovelhas como ovelhas que não têm pastor. Um animal que é dependente de cuidado. Um cabrito selvagem, um lobo, um cachorro selvagem, uma anta, não dependeria desse cuidado. Eles sobrevivem sozinhos numa boa e têm uma natureza diferente. Mas a ovelha, especialmente, depende de cuidado para viver bem. E ele viu aquelas pessoas ali como ovelhas sem alguém para cuidar delas. Nessa ilustração, ele diz que eles estavam como aflitas e exaustas. Aflitas porque não tinham guia e exaustas porque tentavam viver da sua maneira, mas sem sucesso, sem chegar a lugar nenhum. Marcos 6:34 foi lido e mostra também Jesus se envolvendo, vendo a multidão e compadecendo dela, porque elas estavam buscando de uma forma muito especial estar perto de alguém que ensinava de forma confiável. E ele vê, e ele gasta tempo com elas, e depois ele vê que aquela multidão estava faminta, e ele providencia o que a multidão precisava, e ele satisfaz a necessidade da multidão. Ele mostra essa visão panorâmica daquilo que está no profundo. A compaixão de Cristo alcança as pessoas que precisam dela. Além de ilustrar, Jesus na Bíblia também apresenta a imitação, imitar a compaixão de Jesus. Colossenses 3:12. Revestivos de ternos afetos de misericórdia. Revestivos de ternos afetos de misericórdia. É um desafio de Deus para o seu povo. Ternos afetos de misericórdia. Uma versão
mais dinâmica da compaixão. Isso Deus está, através da palavra, nos desafiando a fazer. Nos deixar que esses afetos de misericórdia incorporem o nosso comportamento. E também em 1 Pedro 2,21, tem um desafio também muito forte. 1 Pedro 2,21, eu vou ler. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu e você, nós fomos chamados para quê? Para isso mesmo, diz o que para mim? Para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo. O sofrer no meu lugar, na característica do exemplo, me diz o quê? Quando alguém quer me ensinar alguma coisa e ele faz primeiro do que eu, dando o exemplo, o que ele espera que eu vou fazer em seguida? Repetir aquilo que foi feito. Me exercitar naquilo até fazer direito. É assim que funciona a lei do ensino e do aprendizado. O mestre mostra como faz e o aprendiz se exercita até dar conta de fazer certo. Nessa característica, ele sofre no meu lugar e me deixa o exemplo, ou seja, ele espera que eu me exponha, que eu saia da minha caixinha, que eu me deixe sofrer no lugar de alguém. E aí nós temos um exemplo na Bíblia que é o do bom samaritano, que é muito conhecido. Quando ele vê aquele cidadão no chão, ferido, ele abre mão de todo o seu programa de viagem e para e socorre e põe aquela pessoa num lugar onde ele poderia receber atendimento, e ele faz algo muito maior. Ele diz: não se preocupe com o gasto, quando eu voltar eu acerto tudo. Ele abriu mão daquilo que ele estava para fazer, interrompeu aquela ação e se deixou experimentar a capacidade de exercer compaixão. O texto de 1 Pedro continua: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pensando no quadro da obra missionária, a questão da compaixão me impulsiona, me leva a valorizar, a olhar profundamente a pessoa que Deus está colocando próximo de mim. Ou aquela que nem me parece próxima, às vezes parece distante, mas Deus está me dando condições, Deus está me desafiando a ir até ela, mesmo sendo distante, e às vezes é muito distante. Mas para Deus isso não faz diferença. Quando Ele me desafia o envolvimento com alguém, Ele espera que eu faça como Cristo fez: abrir mão do conforto e se expor às durezas da vida
para alcançar aquele que Deus quer alcançar através de nós. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus a me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Impedir
assim revestirá o teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou uma forma sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. É isso, irmãos, que a cada dia possamos viver rompendo em fé. Certamente, todos nós, nesses últimos meses, tem sido a nossa oração, e precisa ser, não só pela situação da pandemia que estamos passando, a nossa nação, bem como o mundo, mas é o desafio da nossa vida, rompendo em fé, Deus movendo as circunstâncias, agindo de maneira sobrenatural, de tantas maneiras. Vamos encerrar esse momento aqui, enquanto gravação. Certamente você aí do outro lado, também encerra e volta, quantas vezes quiser, para ver essa reflexão e também participar dos louvores, cantando com o grupo. Que o desejo do nosso coração seja sempre servir ao Senhor. E como diz o Salmo no versículo 96, o 3, o que eu mencionei, anuncie a sua glória entre as nações, seus efeitos maravilhosos entre todos os povos. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, a começar por cada um de nós. Vamos encerrar e orando para que Deus conduza a sua igreja, tanto essa quanto tantas outras que pregam a palavra do Senhor, e possamos continuar firmes nos desafios que temos tido, especialmente nesse ano. E se Deus quiser, logo, logo vamos estar podendo nos reunir com todas as regras e restrições que as pessoas, na devida competência, têm orientado cada município, por assim dizer. Então vamos orar encerrando. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por essa noite. Te louvamos pelos louvores entoados a Ti, através do grupo Emanuel, também pela reflexão da Tua palavra. Pedimos a Deus que Tu estejas a nos ajudar, fortalecendo a nossa fé, para que haja em nós compaixão uns pelos outros, compaixão por tantas pessoas que têm precisado de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de consolo. Ó Deus, nos ajuda, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mente, para que possamos seguir o exemplo maior de Jesus Cristo e também, ó Deus, seguir outros exemplos que Tu mesmo permitiu que esteja na Tua palavra, como o bom samaritano, que se compadeceu, que gastou de si, tanto no seu tempo, como também em relação ao que ele possuía para cobrir aquelas despesas. Ó Pai, nos ensina sobre nos condoer uns com os outros para a glória do Teu nome, nos compadecendo, também, Senhor, divulgando a Tua palavra através da nossa existência. Abençoa, Senhor, o Teu povo na face da terra, abençoa aqui a igreja congregacional, cada um dos irmãos, as famílias representadas, ó Deus, os membros, todos aqueles que fazem parte dessa comunidade. Pedimos, Senhor, a Tua bênção muito especial nessa semana, pelas nossas atividades, tudo que temos a fazer, a resolver, dá-nos a Tua orientação, Senhor. Também te peço por Pastor Mário, que Tu estejas a abençoá-lo, bem como sua família. E assim, ó Deus, cada um de nós possamos estar aprendendo naquilo que Tu queres trabalhar no nosso coração. Ó Deus, que esse momento que estamos passando possa estar trazendo uma reflexão para os nossos corações. O que Tu queres nos ensinar com a pandemia 2020, ó Pai. Fala conosco, nos motiva a ficar firme contigo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.